Olá meus amigos do canal Plantar é Viver, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? A dica de hoje é de como obter uma muda de abacaxi através da coroa de outros abacaxis que a gente acaba utilizando aí em casa e na maioria das vezes acaba jogando fora. A muda que eu tenho aqui é um exemplar extremamente revigorado, extremamente desenvolvido. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de raízes que tem. E o processo é extremamente prático e fácil para obter aí boas raízes com bastante força para ser plantado. Além de dessa dica aí de como produzir essa muda, eu vou ensinar vocês a fazer um vaso extremamente prático aí utilizando uma garrafa PET para você plantar o próprio abacaxi nesse vaso. Extremamente prático, você vai cuidar dessa muda utilizando ela no sol. Sol em abundância. Abacaxi é uma frutífera que gosta muito de sol e consequentemente de 6 a 8 meses você já vai colher abacaxi no vaso e na sua casa, tá certo? Além dessa dica de fazer essa garrafa, tem também aqui os outros exemplares que eu acabei ganhando no supermercado para poder fazer as mudas, as novas mudas de abacaxi. E o grande detalhe da coroa está por vir. Eu vou dar um pause no vídeo, eu vou filmar só as coroas para vocês entenderem como é que nós vamos chegar a esse processo aqui, a esse desenvolvimento aqui com essas raízes. Continuando, o detalhe para conseguir fazer uma muda extremamente eficaz aí a partir da coroa, você terá que pegar a coroa e não só cortar ela direto do abacaxi no final e replantar essa parte no vaso. O detalhe que todo mundo se dispersa e acaba não dando atenção é que se você plantar da forma que está aqui, você vai ter poucas raízes, principalmente raízes de sustentação. Você vai ter muitas raízes finas e consequentemente a sua coroa vai chegar a potrificar. Ela vai dar um mau cheiro mesmo na água, antes mesmo de criar raízes aí, ramificações, para que você possa plantar ela diretamente no vaso e ela se desenvolvendo a ponto de chegar na sua fase adulta de frutificação. O detalhe e o segredo está na coroa. Você tem que descascar a coroa. Você tem que tirar aqui essas ramificações que tem na parte da coroa para ela ficar exatamente assim, ó, extremamente exposta. Tá vendo a diferença? E aqui eu tenho que tirar mais, aqui ainda tá pouco. Eu tenho que tirar essa quantidade, até 2 vezes essa quantidade que eu já retirei, puxando vagarosamente. Você pode ir tirando assim, ó, não tem problema nenhum. Vocês vão perceber aí que vai aparecer novas, um talo na parte de baixo, e esse talo aí que começa a iniciar as raízes. Pronto, é exatamente assim, ó. Tirou essas quantidades de folhagens aqui e esse bulbo ele tem que estar assim, ó, como se fosse um talo, extremamente branco. A partir desse processo você vai ter sucesso e eficácia aí nas novas ramificações de raízes. Vocês podem perceber aqui que esse exemplar tem bastante raízes aqui, ó, no bulbo. Não na parte de baixo, que a parte de baixo vocês podem ver que fica de uma cor muito escura e acaba potrificando. Então as raízes vêm nas laterais. Se você acabar não retirando aí, consequentemente você vai correr o risco de perder esse exemplar. Então aqui já tem uma formação nova de muda. Deixar na água aí em abundância no mínimo 2 semanas, trocando a água aí consequentemente pelo menos 3 vezes por semana. Você vai colocar essa nova muda para ramificar em um local que tenha sol, né? Que bata sol, para que ela crie novas raízes aí, a ponto de você levar essa nova muda para um vaso ou seja plantada no seu jardim. Consequentemente, entre 6 a 8 meses aí, principalmente nós estamos entrando na primavera para o verão, você vai conseguir colher e a sua nova muda vai pegar, vai ser fortalecida aí por conta das raízes extremamente resistentes.
Agora eu vou dar um detalhe sobre a garrafa aqui, para poder plantar esse abacaxi literalmente diretamente na garrafa. A garrafa não tem segredo nenhum. O que a gente precisa é mensurar a medida da garrafa, que seria a metade dela, e fazer um corte com a tesoura bem no centro dela, de fora a fora, no qual você vai tirar essa parte para ficar para cima e essa parte para ficar para baixo, no qual você vai plantar seu abacaxi com terra preta adubada e consequentemente você vai ter a custo zero uma muda de abacaxi. Na maioria das vezes a gente vê no supermercado isso descartado. Eu consegui essas duas mudas aqui através de um hipermercado que vendia lá alguns frutos e iriam ser descartados, jogados no lixo. Então eu estou utilizando para esse processo, para fazer novas mudas e ramificações a custo zero, tanto a coroa, que vai ser uma nova muda, e a garrafa, que também é garrafa PET, que é descartada. Eu vou fazer o corte no meio e vou mostrar para vocês aí como é que é fácil e como conduzir essa nova muda de abacaxi por um vaso a custo zero. Aí está. Você faz o corte na garrafa, definindo a metade dela, o outro corte na parte de cima, vai fazer um furo no final da tampa. Vocês podem perceber que tem um furo aqui no meio. Vocês podem fazer com a faca, vocês podem fazer com qualquer estilete, qualquer material que você tem aí que tenha ponta. E se for criança, né, o bom e o certo é ter uma inspeção de um adulto aí para fazer. Você vai pegar essa parte aqui para colocar de cabeça para baixo na garrafa, vai pressionar. O que você vai fazer aqui a partir de agora? Você vai colocar água na parte de baixo e vai plantar sua nova muda de abacaxi na parte de cima. E provavelmente você não vai ter que aguar o seu vaso, porque também é auto-irrigável. Ele vai ter água na parte de baixo o tempo todo e consequentemente a nutrição do solo do abacaxi, por conta desse furo, vai receber aí água 24 horas por dia. Eu vou colocar água aqui no vaso, na parte de baixo, para vocês verem. Vou colocar o abacaxi aqui dentro, para vocês terem uma noção de como que vai ficar. Vamos lá. Aí está a nossa muda de abacaxi a custo zero. Aí está o vaso auto irrigável, transparente. Vocês vão colocar uma terra preta, uma terra adubada, e vão colocar esse exemplar no sol, para tomar sol aí no mínimo, né? 3 vezes por semana, e sol em abundância. E consequentemente ele ficando nessa terra escura, com esse furo na parte no orifício externo do vaso, essa quantidade de água aqui, ó, já é o suficiente para manter úmido a terra por vários dias. Falando de uma frutífera, nós conseguimos ter uma noção aí clara e específica que ela precisa de sol e de água 24 horas por dia. O solo tem que estar drenante e com bastante água. E vai ficar assim, ó, o nosso vaso auto-irrigável para uma muda de abacaxi a custo zero, ganhada aí, na maioria das vezes descartada as garrafas e na maioria das vezes também descartado as coroas de abacaxi. Quem gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Quem não faz parte do canal, convido a clicar em se inscrever para estar sempre recebendo notificações do canal